Fala pessoal, tudo bem com vocês? Daqui é o Jonathan falando. Bora continuar nossa série de vídeo mostrando o Paulistão além dos quatro grandes. Então, antes de tudo, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Primeiro episódio, falamos das equipes que subiram da Série 2, Capivari e Primavera. O segundo foi das equipes que subiram no ano passado e continuaram na Série 1, que é Belo Clube Noroeste. O terceiro episódio foi sobre a região 017, os seus dois representantes, Mirassol e Novo Horizontino. E o quarto episódio continua no interior de São Paulo para falar de Red Bull Bragantino e também do Botafogo de Ribeirão Preto. Então bora lá falar mais dessas duas equipes, começando pelo representante da Série A do Brasileiro, o Red Bull Bragantino, que em 2026 vai continuar mandando seus jogos no estádio municipal Cícero de Souza, até porque a Bia Bichedi vai continuar em reformas, ainda vai por mais algum tempo, então os jogos vão continuar lá no Cicerão. O Bragantino foi uma vez campeão paulista em 1990, derrotando o antigo Novo Horizontino na final. Além disso, no ano passado, caiu nas quartas finais para o Santos, derrotado ali pelo Peixe. O segundo ano seguido, no ano anterior, também tinha caído para o Santos, só que na semifinal. O Red Bull Bragantino já faz algum tempo que, assim, no Paulistão, ele não consegue dar o próximo passo. Teve boas campanhas, já até chegar em semifinal e tal, mas ele não consegue derrotar um grande no mata-mata. Desde a mudança do projeto, é algo que a equipe não consegue de fato fazer. Mesmo em outras competições, caiu em Sul-Americana para o Corinthians nos pênaltis. Uma grande dificuldade do projeto Red Bull Bragantino é de conseguir se sobressair sobre os grandes do estado. Em 2026, o Red Bull Bragantino disputa, além do Paulistão, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e a Série A do Campeonato Brasileiro. E o técnico vai ser justamente Wagner Mancini. Cara, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, na noite do dia 5 de janeiro, o Red Bull Bragantino não anunciou nenhuma saída oficial e anunciou só uma contratação. O meia uruguaio Ignacio Sousa vindo do Peñarol. A janela pouquíssima movimentada no Red Bull Bragantino, pode ter saídas. O Juninho Capixaba é um jogador que tem especulação que pode sair. O John, depois do bom brasileiro, obviamente, tem o Zenit, um clube que estava sendo tratado como de olho nele. Mas oficialmente é uma janela bem parada em Bragança Paulista. Até por isso, né, não tem tanto como falar de novidades, porque é o time mais ou menos o que foi no ano passado. O que resta é imaginar, já que o Wagner Mancini continuou, a capacidade dele de iniciar um trabalho bem desde o começo do ano, pegando um período de treino e tudo mais, tendo um pouco mais de voz ativa em montagem de elenco, etc. Esse é o grande problema do Wagner Mancini na carreira dele há muito tempo. Uma vez consegue chegar a pegar um trabalho andando, faz ali os resultados que necessita, como fez ano passado, pegou um Red Bull Bragantino que estava bem baixa no trabalho do Ceará na reta final, ele consegue dar o gás necessário para o time ficar na Série A com segurança e até sonhou ali com a oitava vaga em Libertadores, que acabou não acontecendo, mas assim, manteve o Red Bull de maneira segura na Série A, que era o seu objetivo. Agora fica a curiosidade para ver se ele é capaz de se adaptar ao que é o estilo de jogo que a dona, né, Red Bull, mãe, considera ideal, se ele é capaz de se adaptar a isso e capaz de fazer esse time render de fato. É um grande teste, uma grande oportunidade para ele, porque ele vai para um ambiente, querendo ou não, que a pressão é menor que em outros clubes, e tem uma ótima estrutura, que tem um elenco com jogadores que podem render mais do que estão rendendo. E, cara, porque assim, o Red Bull Bragantino foi buscar o Wagner Mancini e o mercado hoje dele era cada vez menos de Série A. O Wagner Mancini já vinha se tornando cada vez mais um técnico de Série B. Tirando esse Bragantino, quem você imaginaria buscando o Wagner Mancini numa Série A hoje? Mesmo em situações de desespero, mesmo as equipes menores, quando estavam demitindo técnico, não vinham escolhendo o Mancini como primeira opção. O Red Bull Bragantino vai apostar nele e volta a trazer ele para o mercado. É uma grande oportunidade para ele de se recolocar de fato como um técnico de Série A. E aí fico bem curioso para saber qual é a capacidade dele de conseguir fazer esse time render, extrair mais desses jogadores desde o início, que é um grande problema no trabalho dele. Consegue, às vezes, entra ali como bombeiro, apaga o incêndio, mas na hora de construir algo não é para frente. Posso falar de um trabalho dele no Corinthians. Ele chegou, deu resultado em curto prazo ali, beleza, mas quando o trabalho começou ali um médio prazo, algo mais tempo, ele se mostrou incapaz de manter um bom nível, de encontrar soluções. Quando começaram a vir os problemas dentro do time,
ele acabou não conseguindo encontrar soluções. Essa é uma tônica da carreira dele. Então, a minha dúvida sobre o Red Bull Bragantino é isso, é o técnico. Se o Mancini conseguir fazer um bom trabalho e conseguir extrair mais desses jogadores, eu vejo o Red Bull Bragantino como um time de mata-mata, porque assim, por ser da Série A, o mínimo que eu espero dele, para investimento, estrutura, é chegar ao mata-mata, chegar entre os 8, e aí sonhar e quem sabe bater um grande, que é um grande problema desse projeto. O Red Bull Bragantino ele não consegue dar o próximo passo quando tem oportunidade. É impressionante, principalmente mata-matas, como esse time contra os grandes do estado não vai. Você sempre espera um pouco mais, você sempre vê que tem potencial, às vezes está jogando bem, você, vai ser agora é a chance. Às vezes pega um time grande do estado em má fase, você pensa, agora vai. E cara, nunca vai. O time não consegue, não vai. Na hora decisiva parece que a perna pesa para os jogadores. Esse é um grande desafio para o Mancini também. De caso chegar no mata-mata, fazer essa equipe na hora decisiva render. Porque isso é algo que nenhum técnico conseguiu. Nem Barbieri, nem Seabra. A grande campanha mata-mata no Red Bull Bragantino foi a final da Sul-Americana. Quando chegou na final da Sul-Americana, mas assim, não passou por nenhum grande clube também brasileiro. Teve assim, nenhum grande clube paulista, principalmente. E esse é um grande trabalho para o Mancini. Eu vejo um elenco que tem bons jogadores, que tem jogadores que podem render mais, apesar de já ter suas lacunas, por exemplo, o Cleiton, uma defesa que de vez em quando dá seus sustos, óbvio. Tem que ver se esse Sousa, qual a capacidade dele de causar impacto em curto prazo. Mas assim, é um clube que eu espero no mínimo mata-mata. Para ir mais do que isso, vai depender do Mancini e do trabalho dele. Eu não vejo. Hoje eu não apostaria no Red Bull Bragantino não conseguindo derrotar um dos grandes do estado, pelo histórico, pelas minhas dúvidas sobre o trabalho, sobre a capacidade do Mancini. Ainda mais tendo que lidar com, por exemplo, com Série A ao mesmo tempo e tudo mais. Eu já estive em outros anos mais animado com o projeto. Talvez justamente por eu não estar tão animado, talvez finalmente consiga dar um resultado melhor. Indo para Ribeirão Preto, cidade muito importante do nosso interior aqui do estado de São Paulo, falar do Botafogo, que manda os seus jogos, como você prefere chamar, o Arena Nicknet Eurobike ou o Estádio Santa Cruz, que é o nome clássico. Eu prefiro o Estádio Santa Cruz, é um nome muito melhor. Vai para sua participação de número 61, é um dos times fora dos 4 grandes com mais participações na história da elite do Paulistão, e a melhor campanha continua sendo o vice-campeonato em 2001, derrotado pelo Corinthians e Marcelinho Carioca, companhia na final. No ano passado, o Botafogo terminou o Paulistão em 13º, mais uma campanha esquecível, e no segundo semestre, na Série B, lutou até o final contra o rebaixamento, se esforçou muito para cair, pois por sorte do torcedor botafoguense, outras equipes como a Ferroviária se esforçaram muito mais. Conseguiu uma arrancada no final, com o técnico interino, né, que entrou, e a equipe conseguiu se manter na Série B ali, quando parecia que dessa vez não ia escapar do rebaixamento. Para 2026, além do Paulistão, também disputa a Série B e escolheu como treinador Cláudio Tencati, que na sua carreira já teve alguns bons trabalhos, principalmente trabalhos a longo prazo. O Londrina foi muito famoso nisso, mas ele também fez um bom trabalho no Criciúma, subindo o Criciúma recentemente para a Série A, e agora tenta novamente voltar a fazer um bom trabalho, dessa vez no Botafogo. A carreira do Tencati tem dessa, né? Uma hora ele acerta um trabalho no clube e fica por um bom tempo, aí depois, cara, roda uns 300 clubes até conseguir de novo acertar em outro. E geralmente é no sul do país, né? Ele se dá muito bem na região sul. Vamos ver se agora no interior de São Paulo ele consegue fazer um bom trabalho. Entre as saídas, a gente tem nomes dos jogadores mais utilizados. E, obviamente, um time que quase caiu na Série B precisava de mudanças. Saídas o Gabriel Risso, o Alisson, o Gabriel Bispo, o Dramicino, o outro meio argentino, o Gabriel Barros, o Jonathan Cafu, Jonas Toró, Rony Carrilho, jogadores que foram bem utilizados durante a Série B. Entre as permanências tem jogadores como o goleiro Vitor Souza, o Erickson, o Vilar, Leandro Maciel, João Costa, Guilherme Queiroz, Léo Gamalho, que foi um cara importante, que chegou durante a Série B, um cara muito experiente, que sempre guarda seus golzinhos. E entre as chegadas anunciadas até o dia 5 de janeiro, temos nomes como o lateral direito Jonathan Lemos, o meia Rafael Gava, o também meia o Everton Morelli, Matheus Salles no meio campo, Igor, Márcio Maranhão para opções para ataque, o Gui Mariano para a zaga, o Gabriel Inocêncio para a lateral e também o zagueiro Wallace. Olha, é um Botafogo que assim, é uma incógnita, é um Botafogo que, cara, precisa dar uma resposta, precisa fazer algo diferente. Se você pegar os últimos anos do Botafogo, principalmente que virou sociedade anônima, né, do comando e tudo mais, é um Botafogo decepcionante. Pô, pelo tamanho do Botafogo, pelo estádio que tem,
O Ribeirão Preto ser uma cidade tão importante e rica dentro do interior, você espera um pouco mais, né? Você espera um Botafogo mais competitivo, que consiga competir mais. E o contraste, por exemplo, com Mirassol e Novo Horizontino fica feio. Fica realmente, joga uma pressão a mais, porque são clubes de umas cidades muito menores, de mercados muito menos capacidade de atração de jogadores, de investimento que Ribeirão Preto. Eu acho que dá pra falar assim que os maiores, entre aspas, perdedores dessa ascensão de Mirassol e Novo Horizontino no interior de São Paulo são o Guarani e Ponte e o Botafogo, porque estamos falando de três times de cidades gigantes. Campinas é a maior do interior, o Ribeirão Preto é uma das maiores, uma das mais importantes, e equipes que têm capacidade até maior de que um Mirassol e um Novo Horizontino em questões financeiras, de atração de jogadores, etc., e não conseguem ter boas gestões que levantem o potencial desses clubes onde eles possam atingir. O Botafogo vem de anos onde ele entra nas competições só para ou ele vai ficar no meio de tabela sem ter emoção alguma, seja no Paulistão, seja na Série B, ou ele vai ter emoção que é lutar contra o rebaixamento até o fim e se contentar com uma fuga milagrosa que às vezes ninguém sabe como aconteceu. E essa vem sendo a realidade do Botafogo nos últimos anos e é muito pouco. O clube tem potencial para muito mais. Pô, se a, não, toda vez, né, se a Ferroviária tivesse ficado na Série B e não o Botafogo, seria um vexame gigantesco pro Botafogo. Até por ser times próximos ali, ter uma certa rivalidade. Mas assim, uma coisa que as movimentações, né, a montagem desse elenco, até a escolha do Tencate vem mostrando, é que finalmente a diretoria do Botafogo vem tentando fazer algo diferente, vem tentando montar um time mais forte, um elenco mais competitivo. Porque nos últimos anos, as campanhas ruins do Botafogo não eram surpresa. Você via a montagem do elenco, você via os nomes, o momento que eles estavam vindo, de onde eles estavam vindo, você olhava para aquilo e imaginava, tem tudo para dar M, né? E tava acontecendo óbvio. Né? Você monta um elenco com jogadores que vêm de clubes que foram rebaixados, jogadores que nem sequer foram tão destaque assim. Obviamente a probabilidade desse time não ir para frente é gigante. O Botafogo nas últimas janelas vinha se especializando de contratar jogadores de Guarani e Ponte. Só que não eram jogadores que tiveram um grande destaque. Não eram times de Guarani e Ponte que foram muito bem. Era contratar jogadores de Guarani e Ponte que estavam lutando contra o abaixamento, que estavam em péssimo momento, em crise. Jogadores que a torcida de ambos os clubes queria ver pelas costas. O Botafogo, o Gabriel Risso mesmo é um exemplo disso. Saiu da Ponte lá sem deixar saudades. O Botafogo falou: opa, vem pra cá. Tem jogadores do Guarani que também foram no mesmo caso. Então, pô, Jonathan Cafu, o próprio Jonas Toró, assim, tem contratações do Botafogo nos últimos anos que deram errado, que era o famoso. Era óbvio que deu errado. Você se pergunta o que as pessoas que contrataram chegaram naquela conclusão que aquele nome era o melhor Botafogo, pensaram que isso podia dar certo. Mas quando você olha as contratações desse ano, dá para dar animar um pouco, porque parece que finalmente estão tentando investir um pouco mais, estão tentando montar um elenco mais competitivo, que pode render um pouco mais, que pode tornar o Botafogo um time que, cara, sonha quem sabe brincar com mata-mata, que a emoção dessa vez no campeonato seja sonhar com G8 e não ter que fazer conta e secar os outros para não cair. Pô, você tem aqui um Rafael Gava, um Everton Morelli, jogadores de meio campo, jogadores que tem mercado, que poderiam estar em outros clubes tranquilamente. Rafael Gava, ele tinha proposta também em outros lugares, ele escolheu o Botafogo. O Maranhão também, uma aposta que se destacou no Cianorte. O Gui Mariano, o Botafogo venceu concorrência por ele. Não era o único interessado, o Botafogo conseguiu convencer ele a sair, que estava no Cuiabá, a vir jogar no Botafogo. Mostrou poder no mercado. O Gabriel Inocêncio, vinha lá no elenco da Chapecoense que subiu, era um jogador que tinha mercado. Ele estava treinando na Ponte Preta, saiu da Ponte Preta por causa que programa de salário atrasado. Então o Botafogo conseguiu convencer ele, era um jogador que poderia tranquilamente jogar entre as equipes de Série B e escolheu o Botafogo, agora vem o Wallace, ex-Atlético Uniense. Ou seja, o Botafogo conseguiu finalmente no mercado contratar jogadores que outras equipes queriam positivamente. Jogadores que tinham mercado e que poderiam escolher outros lugares, escolheram o Botafogo. Finalmente a gente está vendo isso. Porque a sensação que eu tinha nos últimos mercados do Botafogo é que eles estavam escolhendo o que ninguém queria. Aqueles jogadores que, cara, ninguém quer. E o Botafogo vai lá e fala, vem pra cá, vem ser feliz aqui em Ribeirão Preto. O calor de Ribeirão. Mas assim, anima um pouco. Vamos ver essa capacidade do Tencate. O Tencate, altos e baixos, né? 880. Ou ele vai fazer um ótimo trabalho, ou né? Vai ser um trabalho decepcionante. É um técnico que tem capacidade de montar um time competitivo, especialmente do ponto de vista defensivo. É algo que vem sendo um problema do Botafogo nos últimos anos. Falta de segurança na defesa.
Ele é um cara que tem capacidade de resolver isso, de montar uma equipe que seja competitiva e que sonhe com o G8. Eu vejo que o Campeonato Paulista do Botafogo inicialmente primeiro, não sofrer com o rebaixamento mais uma vez, já é um bom começo. Já é um bom começo não ficar sofrendo até a última rodada por uma ameaça de rebaixamento, fazendo conta. E, cara, dependendo, se o time encaixar coletivamente, se as peças derem certo, pode sim sonhar com o G8. Não é favorito, acho que você tem outras equipes que hoje estão à frente do Botafogo, como o Red Bull Bragantino, que você tem no vídeo, Mirassol, Novo Horizontino, acho que são times hoje na larga frente, o São Bernardo, que no Paulistão vem com histórico de bom desempenho, além do Botafogo, você tem o Guarani também investindo bem, mas eu vejo nesse elenco o Botafogo montando um potencial para isso, mas vai precisar também que as coisas deem certo, que o trabalho encaixe bem. Porém, a montagem do elenco pode fazer com que o torcedor do Botafogo tenha um pouquinho mais de otimismo para 2026 que outros anos, pois finalmente estão tentando fazer algo positivo, algo diferente. Falar dos calendários das duas equipes, na primeira rodada, o Red Bull Bragantino estreia fora de casa, aqui perto de casa, em Bauru, contra o Noroeste. O Red Bull Bragantino na segunda rodada recebe o Corinthians em Bragança Paulista. Impressionante como todo o Red Bull Bragantino e Corinthians em primeira fase do Paulistão é sempre em Bragança. Curioso. Na terceira rodada, o Red Bull Bragantino recebe o Botafogo. Na quarta rodada, o Red Bull Bragantino vai jogar fora de casa contra o Mirassol. Na quinta rodada, o Red Bull Bragantino enfrenta fora de casa o Santos. Na sexta rodada, recebe o São Bernardo. E na sétima rodada, enfrenta fora de casa o Velo Clube e o Claro. E a última rodada, ele recebe o Novo Horizontino. Um calendário, eu achei o calendário do Red Bull Bragantino, comparado com outros clubes, melhor distribuído. Não é só pedreira logo de cara. Você tem confrontos difíceis, é um confronto mais acessível, eu acho melhor distribuído. No Mirassol, por exemplo, as primeiras rodadas é só porrada. Mirassol e Primavera vão sofrer nas primeiras rodadas nesse sentido. O calendário do Botafogo, ele estreia fora de casa e o Claro contra o Velo Clube. Na segunda rodada recebe o Noroeste. A terceira rodada pega fora de casa o Red Bull Bragantino. Aliás, Belo Clube e Noroeste, dois times de investimento abaixo. O Botafogo tem condições de começar o campeonato com pelo menos 4 pontos aqui, para 16, que já daria uma tranquilidade muito grande, porque não são possíveis 2 confrontos diretos na briga contra o rebaixamento, caso as coisas deem errado. Depois do Red Bull Bragantino, o Botafogo pega o Primavera em casa, ou seja, das 4 primeiras rodadas do Botafogo, ele pega Primavera, que acabou de subir da Série 2, e Velo Clube Noroeste, que são duas equipes hoje de Série D com potencial de montagem de elenco e tudo mais abaixo. O Botafogo tem totais condições, eu acho que se espera que ele comece as primeiras 4 rodadas de 12 pontos com no mínimo 7. Eu acho que se fizer menos de 7 pontos aqui, meu amigo, se prepare o coração, porque depois na quinta rodada ele vai fora de casa com o Novo Horizontino. Na sexta ele recebe o Palmeiras. Na penúltima rodada, o Botafogo vai fora de casa contra o Guarani. E na última rodada, o Botafogo recebe o Capivariano. Eu acho o calendário do Botafogo um calendário excessivo. O Botafogo, para mim, ele tem um calendário para sonhar com mata-mata. Vários confrontos diretos contra equipes que têm um poder de investimento menor. Pô, o Botafogo enfrenta Primavera, Capivariano, Velo Clube e Noroeste. São 4 equipes que hoje têm uma capacidade de montagem de elenco, de investimento, são 4 equipes de divisões abaixo, inferior ao Botafogo. E a maioria desses jogos em casa. São jogos que o Botafogo tem condição total de vencer. E se conseguir fazer esse favoritismo, a gente está falando de 12 pontos. Pô, 12 pontos eu acho que é possível que seja até vaga em mata-mata. Então, assim, eu acho que o torcedor do Botafogo tem razões para acreditar num Paulistão melhor que nos últimos anos. Vamos ver se o time vai fazer isso em campo. Mas eu quero saber de você, torcedor ou não de algum desses clubes, a sua opinião sobre o vídeo, o que achou, se concorda ou discorda com a coisa que eu falei, e também as suas expectativas para o Paulistão de Red Bull Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto. Não esqueça de dar like no vídeo e de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.